Hoje, eu ainda não vivo totalmente da educação financeira, né? Hoje, como eu trabalho, eu presto serviço para uma empresa e eu trabalho remotamente, né, por essa empresa, eu trabalho, presto serviço financeiro para essa empresa, hoje. Então, assim, como eu trabalho no setor, eu trabalho, presto serviço no setor da contabilidade e trabalho remotamente, aí eu uso esse período para poder, que eu tenho para poder ficar em casa, não pegar ônibus, essas coisas todas, aí eu uso para poder fazer os meus vídeos, as minhas lives, marcar as mentorias, mas assim, eu já tenho um faturamento bom por mês, né, já é uma renda extra boa, né? Inclusive eu mandei, deve estar chegando, acho que o mês que vem, daqui a um mês, como eu não pude ir no último Bora Crescer, pessoalmente, eu mandei a plaquinha dos 5K, né, que eu fiz, o faturamento dos 5K, aí eu estou aguardando chegar, né? Deve chegar no final do mês ou no mês que vem. Meu nome é Robério Lucas, né? Eu tenho 44 anos e eu falo hoje de Brasília, né? Falo de Brasília. E hoje eu trabalho como analista financeiro de uma empresa aqui em Brasília e atuo como educador e coach financeiro também, né? E faço, assim, quando tem alguma oportunidade, algumas palestras sobre educação financeira, quando normalmente o pessoal me chama. Eu sempre trabalhei, né, nessa área administrativa financeira, mas é aquela situação, né? Você sempre trabalha com algo, mas nunca usa ali para você, né? Como a gente costuma falar, nem sempre um administrador ou um contador, ele vai ser um bom educador financeiro, vai ser bom em administrar suas próprias finanças. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha esse processo todo, sempre trabalhei administrando, ajustando das empresas que eu trabalhei, mas a minha vida financeira não estava tão legal. Aí, assim, eu trabalhava numa empresa e minha esposa a gente tinha uma lanchonete dentro de uma escola, aqui em Brasília, né? E a gente se via para a gente viver tudo tranquilo. Porém, a gente não tinha essa questão de administrar, né? Ter uma reserva, começar no mundo dos investimentos, até porque eu conhecia algumas coisas, aprendi algumas coisas, mas ainda ficava meio preocupado, que era aquela situação, sempre ver no YouTube, né? E não tinha uma sequência, lógico, poder estudar, poder aprender. Então, assim, aí veio a pandemia. E com a pandemia, a escola passou alguma dificuldade e não conseguiu manter. E a gente acabou tendo problemas também. Aí eu tive problema com fornecedores, problema com a empresa, eu tendo que voltar para o mercado financeiro e tendo também que fechar a lanchonete. Aí a gente veio e nessa situação a gente se viu aquela coisa assim, da bola de neve. Você não tinha uma reserva, você não tinha investimento, você não tinha o dinheiro que a gente usava, tudo era para a empresa e para a gente, para a nossa vida. E acabou que eu parei para pensar, eu tenho 2 filhos, né? Aí eu pensei, eu tenho 40 anos, na época eu estava com 41 anos, né? Eu estou com 41 anos, tenho 2 filhos e não tenho como fazer nada pelos meus filhos hoje. Se eu tivesse algo assim, muito urgente para meus filhos, eu não tinha como. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar a situação. Aí foi quando eu conheci a Aline, eu vi os vídeos da Aline, de educador financeiro, o curso do FinCoach, eu sempre gostei dessa área financeira, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui é para mim. Aí eu fiz o treinamento, né, o EFINC, na verdade eu fiz primeiro o EFINC, aí eu vi que realmente aquilo ali era para mim, na verdade eu entrei para poder mudar a minha situação, né, para me educar financeiramente, que eu achava que eu era, pelo fato de eu usar a planilha, do fato de eu ter tudo ali no controle, mas era aquela situação, eu só registrava, mas não fazia o controle correto. Então, assim, acabou que isso aí veio ali de antemão, porque eu tive que reduzir alguns gastos, tive que morar na casa do meu sogro por um período, para a gente poder eu voltar para o mercado e eu quitar as dívidas que eu tinha. Nesse período aí todo, eu fiquei com mais de 100 mil de dívidas, né? Que tinha a dívida da minha casa, tinha a dívida com os fornecedores, tinha as nossas próprias dívidas. Então, tudo isso ali acabou tendo aquele problema de dívidas que a gente tinha. Aí, quando eu comecei a fazer o EFINC, comecei a colocar algumas coisas em práticas que a gente aprende lá, e vi que realmente era para poder começar a trabalhar aquilo ali com outras pessoas. Foi mais ou menos assim que eu comecei, né? E hoje eu já trabalho, né? Já tenho vários alunos aí que já passou pela minha mentoria, né? Que hoje a minha mentoria eu trabalho com um projeto de planejamento financeiro, né? Para a pessoa se organizar financeiramente ali primeiro, até os primeiros passos nos investimentos.
Hoje a minha mentoria é trabalhada dentro desse projeto aí, da construção ali da questão do planejamento financeiro, a organização e planejamento financeiro, aos primeiros passos nos investimentos. A primeira realização foi a questão de ter conseguido regularizar a minha vida financeira, né? Principalmente a questão de quitação das dívidas, né? Que eu consegui quitar. Eu aprendi também que no questão do treinamento, alguns conteúdos que a gente foi vendo lá, a questão da procrastinação, né? Porque era uma pessoa que eu começava muitas coisas e não terminava. Então, nesse período, eu consegui, além de concluir o curso, eu terminei minha faculdade de gestão financeira, já fui fazendo outros treinamentos, outros cursos, fui incentivando a estudar cada vez mais, né? Questão de crenças, né? Crenças limitantes que eu tinha em minha vida, referente à minha família, que eu não era capaz. Então, tudo isso aí no treinamento, que não é só um treinamento de educação financeira, é uma formação em educação financeira, isso aí tudo ajudou e que hoje eu passo para as pessoas, né, que não acreditam nelas, que se acham incapazes, então isso aí ajudou. A questão de aprender a investir sozinho foi uma conquista. Agora, sim, a questão, a parte principal que estava assim, praticamente certo, né, era a questão de eu perder minha casa, que isso aí até me emociona um pouco, que eu consegui regularizar, entendeu? Outra conquista assim, muito importante, que logo depois disso tudo, que eu fiz eu lembro que foi algo assim, muito gratificante para a gente. Eu fiz uma viagem com meus filhos, minha esposa, sem a gente precisar, sem ter aquele sufoco, vou ter que vender almoço para comprar janta, eu já consegui fazer a viagem com tudo pago. Então, assim, é uma realização que a gente tinha, né? Que a gente queria fazer. Sempre porque quando você é assalariado, sempre você vai viajar, você usa as férias, usa 13º e volta devendo, né? Então, esse fato de a gente ter conseguido fazer isso foi muito gratificante. Roberto, sua vida hoje já está mil maravilhas? Não, porque como você falou, é com a constância, a gente está construindo aos poucos. Mas o fato de hoje eu ter condições de dar ensinar isso para outras pessoas, e que eu vejo que o meu exemplo, né, que eu costumo colocar lá, pessoal, que eu saí de endividado a investidor. Então, assim, isso não tem preço, Então, acaba você vendo que a sua história acaba envolvendo com a história de outras pessoas que passou por isso, que passa por isso, não da mesma forma que a minha, mas com algumas características parecidas. Então, foi isso que eu pensei. Falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas. Preciso começar a ajudar as pessoas, porque eu vi que funciona. Eu vi que dá certo. Então, funcionou comigo, né? Então, e tudo começa num passo simples, um planejamento financeiro bem feito, com um método.